Mais uma quinta-feira aqui na casa do Senhor, na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo, para nós todos juntos meditar na palavra do Senhor, pregar o Evangelho em nome de Jesus, revelado pelo Espírito Santo, para que nós possamos aprender mais do amor de Deus, mais da presença do Senhor e guardar a palavra dele para que nós venhamos alcançar a nossa salvação. Você é o nosso convidado, seja muito bem-vindo. Você que vai nos assistir, vai nos acompanhar nessa live. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos estabelecidos aqui no Japão, na cidade de Hamamatsu, no estado de Shizuoka e no país Japão. Agora, nesse momento, são 20 horas, quinta-feira, aqui no Japão, em nome de Jesus. E você é nosso convidado para que você venha nos acompanhar nesse culto, nessa palavra maravilhosa que vamos pregar com a revelação do Espírito Santo para todos nós e para a sua família, em nome de Jesus. Peço que você feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor, pedindo permissão para que nós venhamos pregar a palavra dele em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, amado Deus, amado Pai, aqui estamos, Senhor, mais um dia, mais uma quinta-feira, com a permissão do Senhor, com a graça do Senhor, aleluia, para que nós venhamos falar do Teu Evangelho, da Tua Palavra, para que nós venhamos Te adorar, Te glorificar, Te exaltar, porque o Senhor é o único Deus nosso, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o Todo-Poderoso, glórias ao Teu nome, Senhor. Peço permissão ao Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor possa nos direcionar, para que o Espírito Santo venha revelar a palavra dessa noite a essas vidas que vão nos assistir. Não sei de que nação que eles vão assistir, não sei de que lugar que eles vão assistir, mas aonde eles estiverem, que sejam alcançados, transformados e curados pelo poder do Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço nessa noite, já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 30. Salmos capítulo 30, a partir do versículo 1 ao versículo 12, nós vamos meditar junto com a pastora Glória. Ela vai estar lendo para nós e depois nós estaremos meditando juntos em Salmos para a introdução desse culto em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, vamos abrir então em Salmos 30, em nome de Jesus. Em Salmos 30 diz assim: ações de graças pela libertação da morte. Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus Cristo. O Salmo 30 que nós, aqui para a introdução do culto dessa noite, em nome de Jesus Cristo, o nosso tema hoje é o homem e a sua fé. Aleluia.
Você que tem fé, uma fé inabalável, você que é crente, você que não é crente, mas você tem fé, aleluia. Esses salmos quer dizer ação de graças pela libertação da morte. Glória a Deus. Eu exaltarei, ó Senhor, porque Tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos regozijassem contra mim. Aleluia. Ele está exaltando ao Senhor na fé dele, do fundo do coração dele, da alma dele, do espírito dele. E é o que nós devemos fazer nos dias de hoje, é o que nós devemos fazer no dia de hoje, no dia de amanhã e no dia de sempre. Exaltar o Senhor e ter fé nele, para que nós possamos receber a nossa salvação e para que nós possamos estar lá no reino dele, adorando, glorificando ele e fazendo a vontade dele. Aleluia. O nosso penhor que nós temos aqui na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, ele nos dá essa permissão e ele também nos dá força para a nossa fé, para que nós possamos entender que existe um Deus poderoso, o nosso Pai, aquele que está esperando nós de braços abertos lá no teu reino, para que nós possamos meditar, para estar com ele, para somente nós estarmos na presença dele. É só nós meditarmos na palavra de Deus e andar nos caminhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor dessa noite em nome de Jesus Cristo. Antes disso eu quero que você abra lá em nome de Jesus, em 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 1 a versículo 21, 1 João capítulo 5, aleluia, glória a Deus. A partir do versículo 1 ao versículo 21, nós vamos ver o que é a fé que o homem tem, que vence o mundo, aleluia, glória a Deus. Então, essa fé, essa palavrinha, aleluia, de 2 letras, tem um poder tão grande para todos nós, para a sua vida, para a minha vida e para a vida da humanidade, para que nós possamos se achegar à presença de Deus, a conhecer esse Deus em espírito e verdade, para que nós possamos ter a nossa salvação. Glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Esse Deus que nós conhecemos, esse Deus que nos dá essa força, esse Deus que nos criou, esse Deus que quer que nós tenhamos fé e que nós tenhamos amor, que nós tenhamos perseverança, esperança e obediência no Deus Todo-Poderoso e na palavra dele. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor dessa noite: a fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Aleluia. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus? Aleluia, é uma pergunta. Aquele que acredita no Filho de Deus, Jesus Cristo, aleluia, ele vence o mundo. E ele diz assim: o que vence o mundo? Não é a nossa fé? É a nossa fé que vence o mundo. E os mandamentos do Senhor não são penosos, não são nem algo, nem nada que nós não conhecemos e que nós não podemos praticar. Sim, podemos praticar, sim, podemos praticar. Se você observar as coisas do mundo que leva você ao pecado, são coisas difíceis de você conquistar. Mas as coisas de Deus, que levam nós a uma fé no Deus Todo-Poderoso, aleluia, viver no fruto do Espírito. Então, essa fé que nós guardamos, essa fé que vence o mundo, que vence o pecado, que vence as coisas erradas, que vence as coisas que podem levar você para o inferno, né? Então, essa fé que nós podemos vencer o mundo, é essa fé que Deus está entregando para você, está querendo que você se fortaleça cada vez mais, a cada dia,
E você vai encontrar esse fortalecimento aonde? Na palavra de Deus. Essa palavra que nos deixou é justamente para nós nos fortalecer na presença de Deus, nas coisas de Deus, aleluia, naquilo que Ele quer, no plano e no propósito dEle que Ele quer realizar em você. Isso é algo individual para cada um de nós. Então cada um tem o seu direito, o penhor seu é um direito de você, aleluia, entrar no reino de Deus. É o que mais Deus quer. Tanto é que Ele deu seu Filho unigênito, que era de mais precioso a Ele, para morrer por você e por mim, para mostrar para nós que existe um reino para nós entrarmos, para nós investirmos aqui na terra e nós chegamos até lá. Mas pastor, como é que eu vou investir nesse reino? Irmão, não é dinheiro, aleluia, não é em obra, aleluia, é na sua fé. Na sua fé. Mas como que eu vou descobrir essa fé que eu preciso tanto na palavra de Deus? Se você tiver fé de ler a palavra de Deus e andar e viver ela e praticá-la e meditá-la, você está dentro da fé que Deus quer que você tenha, aleluia. A fé que Deus está falando aqui é aquela fé que você não vê o invisível, mas você acredita naquilo que você não vê, porque você não está vendo Jesus, você não está vendo Deus, você não está vendo o Espírito Santo, mas você acredita que existe, você acredita que tem, você acredita do fundo do teu coração, da tua alma, do teu espírito, que existe uma vida após esta, que existe uma salvação, que existe algo tremendo lá no céu esperando a todos nós. Por quê? Quem te orienta e quem te revela? Primeiro é o Espírito Santo que está aqui na terra conosco, que é o nosso Consolador, que foi pedido para Jesus, que Jesus pediu ao Pai, aleluia. Esse vai dizer toda a verdade para nós. E segundo é a palavra de Deus, que é o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus, que é Jesus Cristo. Então, se nós meditarmos na palavra dia e noite, nós vamos descobrir, aleluia, nós vamos descobrir a porta da revelação que vai abrir sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, aleluia, sobre a sua igreja, sobre a sua nação, sobre a sua cidade, sobre o seu bairro, sobre todos vocês. E agora, como que nós alcançamos essa porta da revelação para nossas vidas? Com a sua fé. É você crer. É você crer na plenitude do amor de Deus. É você viver dia e noite nesse amor, sem pensar, sem analisar, sem tomar outro rumo, sem sair da presença, aleluia, porque a porta é estreita mesmo. A porta larga vai levar você em várias coisas, você vai pensar em várias coisas, você vai pensar em várias coisas desse mundo, você vai estar totalmente perdido, porque você não sabe que rumo tomar, em tudo que o mundo está oferecendo. Mas a porta que o Senhor está nos oferecendo, para que nós entramos no reino dos céus, ela é estreita, é um caminho só, aleluia, é o caminho só que vai levar nós a Jesus, a rocha, a presença, ao Senhor. E outra, entra um por um, viu? Entra um por um. Você não precisa se preocupar com quem vai, quem vai ficar, quem vai caminhar com você, não. Você só tem que preocupar um para caminhar com você, que se chama Espírito Santo. Esse você tem que se preocupar em caminhar com ele, porque ele que vai dizer toda a verdade para você, ele vai revelar toda a verdade para você, e a porta da revelação será aberta em cima de você, e você receberá essa revelação. Você vai entender muito bem qual o plano e propósito de Deus sobre a sua vida, para o que você vai fazer, para o que você vai buscar, porque é algo tão precioso, tão VIP, é algo tão de excelência. É que nem um ouro, quando você passa o fogo, ele brilha, aleluia, porque você é um vaso que tem ouro dentro. Deus te olha dessa forma, Deus te olha para você como um vaso dele, mas um vaso que tem ouro dentro. Que ouro que é esse? É o ouro, a luz que brilha sobre você, e ele nos deixa
é esse Espírito Santo que nos guia para isto, para esse conhecimento, para essa verdade, para conhecer o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Então ele fala: a fé que vence o mundo é essa fé que você tem que achar para você, é essa fé que você tem que carregar com você, é essa fé que você tem que andar com você. Como assim? Você primeiro fugir da presença do diabo, fugir da presença do pecado, não andar na roda de escarnecedores. Aleluia. E você vai conseguir isso de que forma? Meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus vai constranger você, constranger a mim, para que eu não venha a pecar, para que eu não venha a fazer a vontade do mundo, e sim a vontade de Deus. Por isso que ele fala: guarda os meus mandamentos, que não são penosos. Aleluia. Você já entendeu isso? Você já passou a entender isso? Está tão simples, tão comum na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que muitos nos dias de hoje não estão dando mais importância, estão correndo atrás de coisas mais difíceis de se alcançar, de se fazer, e vai permanecer aqui na terra, não vai ter uma permanência na vida eterna. E a vida eterna já diz: vida eterna, é para toda a vida, permanecer para toda a vida. Aqui na terra nós só estamos de passagem, com esse corpo de carne. Aleluia. Então, se nós estamos aqui em prova aqui na terra, só de passagem, peregrinando, mas se nós guardamos a fé, guardamos os mandamentos do Senhor, meditando nele, andando nos caminhos dele, com certeza, irmãos, estaremos próximos da nossa salvação. E é tudo isso que ele quer, porque ele fala no versículo 2 do capítulo 5: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aleluia. É o versículo ponta, é o versículo que vai abrir a tua fé, que vai te dar uma fé inabalável para andar nos caminhos do Senhor. E ele fala no versículo 3 ainda: porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O amor de Deus para a sua vida, ele quer que você guarde os mandamentos dele. E ainda ele te fala: ora, os seus mandamentos não são penosos. E é uma verdade. O mandamento do Senhor é penoso? Por exemplo, vamos falar alguns mandamentos, de repente, para que nós venhamos lembrar e refrescar nossa memória, e para que nós venhamos fortalecer a nossa fé. Ele fala: não matarás, não adulterarás, honrar teu pai e tua mãe para ter vida longa aqui na terra. Olha, não são penosos mesmos. Aleluia. Que pode te levar ao reino de Deus. Amar o teu irmão como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas vai te acrescentar. Não cobiçar as coisas do próximo. Então, meu irmão, meu querido, não é difícil. Sabe por quê? Nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos cobiçar as coisas do próximo. Aleluia. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, honrar teu pai e tua mãe, que terá vida longa aqui na terra. Amar o teu irmão como a ti mesmo. Se você se ama, você vai amar o teu irmão também. Então, realmente, se você olhar bem para os mandamentos, não são penosos. São simples de adquirir, andar neles, sem falha, sem desviar, e fazendo a vontade de Deus.
Então, ele fala, para que você ame a Deus, para que você realmente se chegue a Ele, chega no amor da plenitude dEle, é só você guardar os mandamentos. Que aí você não vai se tornar um mentiroso. Você vai se tornar uma pessoa sábia. E aqui, prosseguindo, ele fala a tríplice testemunho sobre Cristo. Vamos ver o que significa isso. Versículo 6. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ele está falando de que Espírito? Ele está falando do Espírito Santo. E quando fala em tríplice, é 3. E se são 3, então é água, sangue, e que mais? E Espírito. Pois, versículo 7, pois há 3 que dão testemunho no céu: Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Por que ele colocou aqui Pai, Palavra e Espírito Santo? E esses 3 são um, porque a palavra é o verbo, e o verbo é Deus. E o verbo era Deus. Quem era o verbo? Jesus Cristo. Aleluia. E esses 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Então os 3 estão aqui na terra, irmãos. Os 3 estão aqui na terra: o Espírito Santo, a água e o sangue. Glória a Deus. Sem o sangue você não vive, sem a água você não vive, aleluia. E sem o Espírito Santo você não vai entrar no reino dos céus, você não vai ter a sua salvação. Porque Ele que vai te ensinar, Ele que vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós meditarmos na palavra do Senhor e andarmos nos caminhos dela, nós vamos adquirir essa fé inabalável, essa fé que o homem precisa. É o homem e a sua fé. Você pode ter fé em várias coisas, mas essa fé espiritual, que é diretamente com Deus, essa fé é a mais, é o princípio de tudo, é a primícia, é o que nós temos que andar e carregar em nossas vidas, aleluia. Porque o propósito unânime da nação, das pessoas, da humanidade, é exatamente isso: o Espírito, a água e o sangue. Aleluia. Versículo 9: e se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho. Aleluia. O Espírito, a água e o sangue. Vamos lá então. Quando Jesus foi pregado na cruz, que pregaram Ele com os pregos na cruz, o que saiu das mãos dele e dos pés dele? Sangue. Quando colocaram a coroa de espinhos sobre a cabeça dele, o que aconteceu? Saiu sangue. Quando furaram ele do lado, saiu o que? Água e sangue. Por isso está dizendo, nós temos que lembrar disso e andar nesses caminhos: água, sangue e Espírito. Quem ressuscitou Jesus Cristo no terceiro dia foi o Espírito Santo. Quem desceu sobre o ombro de Jesus quando ele foi batizado nas águas com João Batista em forma de pomba? O Espírito Santo. Quem levou para o deserto para ser tentado pelo diabo? Quem levou ele para o deserto? O Espírito Santo.
Então, meu amado, meu querido, o Espírito Santo estava presente em tudo. E para que nós venhamos lembrar da água e do sangue que foi derramado naquela cruz por nós, aqui está o amor e a fé que nós temos que achar e procurar em nós, dentro de nós essa fé, para que nós possamos fazer uma entrega a Deus. E Deus quer que nós reconhecemos isso a respeito do Filho dele, para que nós venhamos guardar, para que nós venhamos ter a nossa salvação, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Porque ele diz assim no versículo 10: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Olha aí. Nós somos testemunho de Jesus Cristo aqui na terra. Sabia disso? Porque Ele que nos comprou por um preço caríssimo, caríssimo de sangue. Aleluia. Então, nós temos que dar crédito a esse Deus, para que nós não venhamos passar por mentiroso, porque o mentiroso não vai entrar no reino dos céus. O mentiroso não vai entrar no reino dos céus. Isso é muito sério. Talvez você ouvindo agora, você vai pensar que há tempo, que não tem problema, que eu não preciso acreditar agora. Agora eu tenho que me virar aqui no mundo, trabalhar, buscar as coisas, fazer, conquistar, né? Conquistar os melhores lugares, o melhor lugar no pódio. Eu tenho que me fazer alguma coisa para que eu possa se manter, para ter um conforto salário, um conforto de conta bancária, um conforto de mansão, um conforto de carro zero. Eu tenho que aparecer. E Deus não quer nada disso de você. Você pode ter tudo isso, mas se você tiver amor em Deus, se você reconhecer Ele e ser testemunho dEle, você pode ter o que você quiser, porque Ele é o dono do ouro da prata. Ele pode separar você para ser o maior milionário do mundo, ter tudo que você tiver, mas se você não tiver amor, você não tem absolutamente nada. Se não tiver amor a Deus, amor ao próximo, amor à igreja, à palavra, você não tem absolutamente nada. Está vazio, está oco. Porque tudo que você conquistar aqui na terra vai ficar por aí mesmo. Vai ficar enferrujado, as baratas vão passar por cima. Então, a verdade, a nossa pregação de hoje é para saber, você homem, se a sua fé está firme e inabalável, e se você tem essa fé para viver aqui nessa terra, mas adorando a Deus, glorificando o nome dEle, andando nos caminhos dEle, reconhecendo Jesus Cristo como Filho, que morreu na cruz por nós, reconhecendo o Espírito Santo que está fazendo morada em você. É isso que Ele quer, que você tira o seu tempo, pelo menos um dia, ou então todos os dias, por um momento, para que você reconheça Ele em oração, em busca, uma entrega, e você reconheça esse amor de Deus na sua vida, na sua família. O que Ele mais quer é que você seja um testemunho de Deus e mostre para essa humanidade que existe um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, através da tua fé, para que venha alcançar vidas e almas que estão perdidas, vidas e almas que estão em presídio, estão em UTI, estão em doença, estão perdidos por aí, vidas e almas que estão necessitando de um alimento, necessitando de uma palavra. Eis que Ele quer de você. Você pode ter a maior fortuna aqui na terra, mas eu vou te garantir uma coisa: a maior fortuna que você pode ter na sua vida é a sua salvação. Porque se chegar aos 80, 90 anos, você não serve por mais nada. Você não é mais nada.
aqui na terra você não reina mais. Então aproveite esses momentos de pregações de palavra, da palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor e entender que você já chegou praticamente, provavelmente esteja aposentado, esteja parado, os órgãos já não estão funcionando de acordo. Então o seu fim está próximo da vivência aqui na terra. Então está na hora de você se entregar e buscar esse Deus e se preparar para entrar no reino dele. É momento de você se arrepender de tudo e ter o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Inclusive se batizando nas águas, não importa a idade, não importa o tamanho, não importa de que forma que você está. Você se arrependendo, terá o batismo nas águas para arrependimento dos pecados, e depois o batismo com o Espírito Santo e com fogo, para que você possa entender e ser testemunha de Jesus, ser testemunha desse Deus maravilhoso, viver uma vida eterna, para que você possa entender que existe um Deus que te ama, que existe um Deus que quer que você esteja com Ele, que existe um Deus que sabe que você tem que entender que nós precisamos da água, do sangue e do Espírito. E são essas três coisas que fazem com que nós vivemos aqui na terra. E além do nosso Espírito que foi soprado sobre nós, nós temos ainda o Espírito Santo, que está aí para nos ajudar com gemidos inexprimíveis, para que nós possamos entender e abrir nossos olhos e abrir nossa sabedoria para entrar no reino de Deus, na vida eterna. Para isso nós temos que entender a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, andar na palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, orar ao Senhor, pedir perdão todos os dias de nossas vidas. Então nós estamos andando agora, nós estamos caminhando agora para algo muito importante nesses tempos. Precisamos largar das mentiras, largar das coisas erradas, procurar nos purificar, procurar ser testemunho de Deus. Versículo 11 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está entendendo aí? Esses dois versículos, 11 e 12. Vou ler de novo. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Ele deu essa vida eterna para nós. Nós temos o direito, é o nosso penhor. E esta vida está no seu Filho, porque o seu Filho que nos comprou. Então nós temos o direito da vida eterna, porque o seu Filho nos comprou. Agora para nós termos o direito de entrarmos no reino de Deus é outro departamento. É a sua fé que vai fazer isso, se você crê realmente no Filho de Deus. Porque ele diz assim no 12: aquele que tem o Filho tem a vida. Então aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida, que aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a vida. Aquele que batizou nas águas, está firme na fé com o Senhor Jesus Cristo e crê, medita na palavra, você tem a vida. Aquele que guarda os mandamentos do Senhor, você tem a vida de Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Acabou? Fim de papo. Vai para o segundo andar, vai descer. Então já está claro aqui, já está evidente e já está próximo de todos nós.
procure teu filho. Procure aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida, ainda hoje. Estamos já no final. Faça que nem as prudentes, já leva o azeite de sobra, já se prepara. Não vai fazer que nem as nércias. Fizeram pouco, levaram pouco azeite. Precisaram, mas quando eles foram atrás, o noivo já tinha vindo. Então se prepara ainda hoje, invista nisto, invista no Senhor Jesus Cristo, invista no Filho, invista nele. Essa é a sua fé, essa é a fé do homem, é investir no Senhor Jesus Cristo, no Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Aí nós vamos partir agora para um campo que é poderoso, que todos nós precisamos fazer, e a igreja faz isso por você. É o poder da intercessão. Nós intercedemos por você. Inclusive nós temos até o livro de oração aqui, que nós marcamos o nome da sua família, o seu nome. Se você quiser deixar o seu nome na live, aí a pastora vai marcar, e nós vamos estar orando no final do culto, e ainda o seu nome vai aqui para o livro de oração, que é orado todos os dias. Esse é o poder da intercessão. Talvez agora, no momento, você não está dando muita importância, com muita correria, com muita redes sociais, mas a oração é importantíssima. Até Jesus chegou a orar, orava todos os dias no Monte das Oliveiras, falar com o Pai. Jesus fazia milagre nas cidades durante o dia, e depois se retirava sozinho, ia ao culto, ia orar ao Pai. Levantava de madrugada e ia orar ao Pai. E se nós somos a imagem e semelhança dele, e se nós somos santos, seja santo como eu sou santo, nós oramos. E o poder da intercessão é essa. É a oração pela sua família, é a oração pelo seu amigo, é a oração pelo seu inimigo, é a oração pelo seu trabalho, pela sua cidade, pelo seu patrão, pela sua nação. É a oração por tudo. Essa é a intercessão. E o poder da intercessão? A sua oração nunca vai voltar vazia. Presta atenção no que eu estou falando. Quando nós oramos a Deus, nunca vai voltar vazia. Versículo 13: essas coisas vos escrevi, a fim de que saberdes que tendes a vida eterna a vós outros, que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Pronto, irmão, está aqui a resposta do que eu falei. Tudo que você orar, fazendo uma intercessão, confiando, tudo que nós pedimos a Ele, Ele fará por nós. Ele vai ouvir a nossa oração. Versículo 15: se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhes pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha aí. Então, o que você orar, o que você interceder, a palavra, a oração não vai voltar vazia, porque você vai pedir e Ele vai fazer. Não sei se vai ser no mesmo dia, ou não sei quando que vai ser, mas que vai ser, vai ser. Se orar na fé, e você tiver o Filho com você, Jesus Cristo com você, certeza, irmão, tudo que você pedir vai se cumprir.
Está aqui o poder da intercessão. É o poder da oração. É o poder da oração que nós fazemos, é o poder da oração que você faz, é o poder da oração que você pede, é o poder da oração que você pede com fé. A fé do homem é essa, é você pedir. E prosseguindo no versículo 16: se alguém vir ao seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Está entendendo? Se o seu irmão pecou, você vai interceder por ele e orar por ele. Agora tem pecado que é para a morte, que não adianta nem você rogar, não adianta nem você orar. Por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso aí não adianta nem orar, que não tem perdão. Então, Deus, Ele é muito direto e reto. Ele é sim, sim, não, não. Se nós temos amor ao Filho, como Ele disse, nós vamos alcançar tudo aquilo que nós pedimos a Ele. Se nós não tivermos amor ao Filho, não vamos alcançar o que Deus quer fazer para nossas vidas. Então, importantíssimo você ter esse relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. É inevitável. Larga tudo ainda hoje, tudo que você está fazendo de ruim, de pecado, de não acreditar, de não crer, de não ter essa fé, e vai praticar, e vai entender que o importantíssimo é você ter temor. Não só temor, também como tremor de Deus, porque você tem. No momento que você sofrer alguma coisa na sua carne, primeira coisa que você vai buscar, quando você talvez ficar inválido, a primeira coisa que você vai buscar é Deus, certeza absoluta. Qualquer doença, primeiro Deus. Caiu numa UTI, Deus. Sabe por quê? Porque muitas pessoas vão interceder por você, principalmente a nossos pais, que intercedem por nós. Nossos amigos, crentes, igreja, está sempre intercedendo por vidas, para pessoas. Então, quando nós estamos com um problema, por isso que nós falamos, quando não vir pelo amor, vai vir pela dor. Então é melhor nós apressarmos, adquirir essa fé e vir pelo amor. Porque pela dor é terrível. Às vezes não tem como. É como ele falou aqui na palavra dele: há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue, ou que seja, que interceda. Aleluia. Mas se o seu irmão está no pecado, você ora, você intercede por ele. Se ele está com uma doença, você intercede por ele. Se ele está na UTI, você intercede por ele. Se ele precisa de um milagre para abrir seus olhos, para andar, você intercede por ele. Se ele precisa de uma porta de emprego, você intercede por ele. Se ele precisa pagar uma conta que não está conseguindo, você intercede por ele. Se ele está precisando arrumar um casamento, você intercede por ele. Então, tudo que nós pudermos interceder pelos nossos irmãos, pela nossa nação, pela nossa cidade, pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, nós devemos interceder. Não vai voltar vazia a palavra de Deus.
Versículo 17 diz assim: toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Aleluia. Há injustiças que é pecado, mas nem sempre é para a morte. Tem como se arrepender e voltar atrás e viver uma vida nova na presença de Deus. Aleluia. Todos nós nascemos com pecado, todos nós pecamos, mas o autor e consumador salvou nós pela graça na cruz, e Ele está prontinho com a sua santa e poderosa misericórdia para te perdoar e você se tornar uma nova criatura. Aleluia. Versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Esse é poderoso, irmão. Todo que é nascido de Deus não vive em pecado. Quem é nascido de Deus não vive em pecado. E o maligno não toca. Olha, duas coisas que você é poderoso para que você vive aqui na fé, na terra, e você vai ter o seu passaporte carimbado para entrar no reino de Deus, na vida eterna. Aleluia. Pastor, mas como é que eu faço isso para não pecar? Oração, intercessão, meditar na palavra, fugir da presença do diabo, do pecado, e andar nos caminhos do Senhor. Por quê? Ele já diz aqui para todos nós, aleluia, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Quem é nascido de Deus, irmão, quem lê a palavra do Senhor não peca. Ele não peca, ele foge do pecado. Ele tem um compromisso com Deus. Ele tem um compromisso com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala para ele, até avisa ele para não ir em tal lugar, para não estar em outros lugares. Ele intercede por você, os gemidos inexprimíveis. Então, aquele que é nascido de Deus guarda, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, se você se aproxima de Deus e tem uma intimidade com Deus e anda com Deus, o maligno não vai tocar sobre você. Toda vez que ele chegar perto de você, tem um muro de fogo em volta de você que ele não consegue ultrapassar. Tem uma armadura com você, um capacete de salvação que ele não consegue chegar. A flecha que ele lança em você quebra, o arco quebra, a lança quebra, não chega por você, porque você está blindado pelo poder de Deus, pela unção do Espírito Santo. Você está blindado, ele não pode chegar, porque você é luz do mundo. Eita Deus poderoso. Então toma posse disso na sua vida e saiba, aleluia, e saiba que aqui no versículo 19 vai dizer assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aleluia. Você que é de Deus, você já sabe que no mundo inteiro jaz no maligno. Ele está de redor de todos nós, mesmo você sendo de Deus, mas em você ele não toca, porque você está blindado. Você crê, você tem o amor, você crê no Senhor Jesus Cristo, você já aceitou Jesus como o único Salvador da sua vida, você já anda dele, anda na palavra, meditando na palavra, você está na igreja, você já foi batizado nas águas, está procurando o batismo com o Espírito Santo, está andando nos caminhos do Senhor. Você é filho de Deus, você não peca. Aleluia. Mesmo que você pecar, você vem e se arrepende amargamente e volta para os braços do Senhor, para os caminhos do Senhor, e não peca mais, para não viver na iniquidade. Então o plano e propósito de Deus para todos nós é que nós entramos no reino dele, na vida eterna. Esse é o plano dele. Por isso que ele enviou o seu filho, e depois do seu filho ele enviou o Consolador,
para que nós não fiquemos órfãos, para que nós possamos entender. E muitos de nós entendemos, e muitos de nós estamos nos convertendo, e muitos de nós estamos entendendo e guardando essa fé. Essa é a fé do homem. Muitos de nós estamos entendendo e guardando e caminhando com Ele, e sabendo que nós vamos entrar no reino de Deus. Só que não podemos falhar, e também não podemos deixar de falar dessa fé inabalável que nós carregamos, desse amor que nós carregamos, desse fogo do Espírito Santo que nós carregamos. Não podemos deixar de falar. Sabe por quê? Porque quando o maligno ouve, ele sai fora. Tem enviado o Satanás que chega perto de você, não consegue ficar perto de você por causa do poder que está com você, a unção que você carrega, a luz que você carrega. Cega os olhos deles. Então esse poder é para todos nós, sem exceção. Isso que Deus está falando aqui é para você, é para mim, é para todos nós. Temos o penhor, o direito, todos nós recebemos. Basta você crer. Basta você abrir o coração, basta você buscar essa fé. Simples assim e está de graça. Simples assim e está de graça. Está tão simples de graça que ninguém quer. Prefere pagar para o demônio, para o diabo. Prefere estar no vício do cigarro, no vício das drogas, da prostituição, do pecado, se achando ainda que é o bonzão. Vá direto para o andar de baixo. O pecado vai levar você só à desgraça da sua vida. Vai levar você para as trevas. Agora, o Espírito Santo, Jesus Cristo e o Deus Todo-Poderoso vai levar você para a luz. Você vai ser a luz do mundo, o sal da terra, para dar gosto. Você é água, você é espírito, você é sangue. Tira seu sangue para ver se você vive. Tira a água para ver se você vive. Tira seu espírito para ver se você vive. E a Trindade quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo é 3, irmão. Até a cruz foi 3. Aleluia. Não foram 3 que foram crucificados? Jesus no meio e 2 lado direito e lado esquerdo? Tudo é 3. Então nós temos que aprender algo muito interessante. Primeiro, que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso você tem que ter na sua mente, no teu coração, que o diabo não dorme. Aleluia. Vai pensar você que ele está dormindo. Ele vai estar todo momento te lançando alguma coisa para você cair na rede dele, para você cair no pecado. Ele vai estar sempre lançando para você. Por isso que ele fala: no mundo jaz o maligno. No mundo. Agora, se você está no mundo, mas você anda nessa fé poderosa, que é no amor de Deus, no amor do Filho e do Espírito Santo, você está brindado. O maligno não toca em você. Não vai perseguir você, não vai entrar na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu carro, nos teus negócios. Ele não vai tocar em você. Agora experimenta, dá uma unhazinha para o maligno para você ver. Ele entra, desgraça a sua vida, acaba a sua vida.
Lá em Mateus disse que o homem estava na sua casa e ele estava com o maligno, foi expulso o maligno da casa dele. O maligno saiu. Aleluia. Ele deveria se manter na presença de Deus, na fé, mas não. O maligno estava dando uma volta naquele lugar. Ele falou assim: deixa eu dar uma chegada naquela casa, se aquela casa está varrida. E o maligno foi até lá. O homem tinha voltado no pecado. Então veio ele e trouxe mais 7 com ele. Está vendo como é que vai acontecer? Por isso que uma vez entrando no poder de Deus, buscando o Senhor, entregando a sua vida, nunca mais você sai, porque aí o maligno não vai tocar mais na sua vida. Mas enquanto você estiver em cima do muro, vai estar sempre acontecendo coisas horríveis, porque ele não dá chance. O maligno não dá chance. Aleluia. E continuando diz assim: Cristo é o verdadeiro Deus e deve ser adorado. Outra coisa que nós temos que aprender é adorar a Cristo. Ele é o verdadeiro, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Então nós devemos adorar quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não fala para você simplesmente adorar, ele fala: você deve adorar. É um dever de todos nós adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. É um dever. Mas pastor, eu adoro Ele todos os dias, tudo. Irmão, a questão não é você adorar todos os dias, você ter Ele no teu coração, na tua alma, no teu espírito, no mais profundo do teu ser. É você andar com a mente de Cristo. Que nem Paulo fala: viver é Cristo, morrer é lucro. Eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. É isso que ele quer dizer. É adoração, é oração, é meditação na palavra, é busca, é crer, é andar na fé. Essa é a fé do homem. Nosso tema hoje é o homem e a sua fé. Essa é a fé do homem. Quando eu falo homem, já estou investindo em homem, mulher, casal, família, humanidade. Aleluia. Porque quem foi criado primeiro foi o homem, não foi isso? E depois veio dando sequência. Cristo é verdadeiro e o Deus. Cristo é verdadeiro Deus e deve ser adorado. Cristo é verdadeiro Deus e deve ser adorado. Versículo 20: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Versículo 21: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Outro problema que a humanidade está tendo, outro problema que você está tendo. Você guarda a fé, mas você guarda os ídolos também. Então você está em cima do muro. Não é para você guardar os ídolos. Não é para você guardar imagens, certo? Ídolos que ele quer dizer imagens, você adorar o teu carro, você adorar a tua casa, as coisas materiais. Não adorar ídolos, não adorar homens, porque é eloquente ali naquela coisa, na palavra, ou então é eloquente lá não sei o que, então você, onde ele está, você vai atrás dele. Não, você tem que ir atrás de Jesus. Adorar ídolos, ele quis dizer isso aí. Paulo chega na cidade para pregar, em Atenas parece que era, tinha cheio de imagem em Atenas. Ele pega e fala assim: tá vendo aquele lá? Tá pregando para o povo, tá vendo aquele lá? Ó, tem nariz, não tem, tem nariz, tem olho, tem orelha, tem, mas não cheira, não enxerga, não escuta. É imagem. Jesus enxerga, escuta,
você também. É imagem. Então as pessoas adoravam ídolos. Então esses ídolos você tem que tirar da tua frente. O único ídolo seu, verdadeiro, se chama Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Então nós temos que nos guardar dos ídolos. Está vindo aí, já está no nosso meio o anticristo. E muitos está dizendo na palavra do Senhor que muitos de nós da fé ainda vamos adorar esse anticristo. Você tem que tomar cuidado. Adorar ídolos, estender tapete para eles, dar os melhores lugares para eles. Jesus fala para não fazer acepção de pessoas. Então está na hora de nós entendermos a palavra do Senhor. Já não temos mais tempo de entender a palavra do Senhor, e não temos mais tempo de deixar ficar fora da palavra de Deus. É o momento de nós enfiar o rosto, a mente, o coração, a alma e o espírito na palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e andar nos caminhos da palavra de Deus. Olha a situação que nós nos encontramos dia a dia, que está acontecendo em volta e ao redor do mundo inteiro. Então vamos abrir nossos olhos, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, na fé nossa, com sabedoria, entendimento, com toda a nossa força, e vamos buscar esse Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração para o nosso ser, o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas e de nossas famílias. Amém? Glória a Deus. Até aqui a palavra do Senhor, nosso tempo já esgotou. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra dessa noite, dessa quinta-feira poderosa aqui no Japão, que nós pregamos essa palavra linda e abençoada e revelada pelo Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Te adoramos, te bendizemos, precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor, Pai. Reconhecemos que somos fracos e pecadores e precisamos da Tua misericórdia, do Teu perdão, Senhor. Abre a nossa mente e a sabedoria de todos nós, de toda a humanidade, Senhor meu Deus, e adentra com o Teu Espírito, com a sabedoria da Tua palavra, para que nós possamos servir o Senhor conforme a Tua vontade e o Teu querer. Andar nos caminhos do Teu Filho amado, querido Jesus Cristo, que nos comprou pelo sangue, Senhor meu Deus. Aleluia. Sangue carmesim, Senhor meu Deus, por um preço, meu Pai, de cruz. Mas aí, Senhor, aqui estamos, meu Deus, procurando, Senhor, ter essa fé inabalável, meu Pai, para que nós possamos seguir, fazer a Tua vontade, o Teu querer, nos entregar ao Senhor e saber que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nos diz que o Teu caminho nós percorremos, Pai. Então pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor estende as mãos a todos nós, nos dê sabedoria, entendimento, revelação através do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha nos ensinar conforme, meu Deus, como nosso Consolador, para que nós possamos fazer a coisa certa para o Senhor, agradar o Senhor, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, nos entregar ao Senhor, Pai, e toda essa humanidade venha reconhecer o Senhor como o único suficiente Salvador de nossas vidas. Aleluia! E que o Senhor seja o nosso Deus sempre, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nos entregamos a Ti, Senhor, nos rendemos ao Senhor, porque somente o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor é a nossa majestade, a nossa grandeza. O Senhor é o Altíssimo, o Senhor é o Pai, o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é tudo para nós, Senhor. Reconhecemos isso, Pai, na nossa fé. Meu Deus, que todos possam chegar a esse patamar, a essa plenitude do amor do Senhor e alcançar o coração do Senhor, Pai. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu oro por todas as igrejas que possam levar a palavra genuína, poderosa, verdadeira, aleluia, através do Espírito Santo, para que revele a todas essas vidas e essas vidas venham ser salvas, Pai. Nossa oração é que todos venham buscar o Senhor para receber a sua salvação, para viver no reino do Senhor, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço. E já te agradeço, Pai, que o Senhor possa tocar nessas vidas, vidas que se encontram na UTI, vidas que se encontram, Pai, passando por um momento, meu Pai, de doença, um momento, meu Pai, que não gostaria de passar, no momento, meu Pai, que anda precisando, Senhor, meu Deus, de um recurso, que o Senhor possa estender as mãos a essas famílias, possa estender as mãos a essas vidas, Senhor, e eles venham ser restaurados, Pai. Meu Deus, que as fé deles não venham, meu Pai, desfinhar, que as fé deles, Senhor, meu Deus, não venham enfraquecer, que eles continuem com a fé inabalável, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que tudo vai passar. É uma noite de choro, mas a alegria vem pela manhã. Sempre que servimos o Senhor
que o Senhor trabalha dessa forma conosco, Pai. E eu te amo, meu Pai, nós te amamos porque nós sabemos, meu Deus, que quando nós oramos, intercedemos, meu Pai, meu Deus, a palavra do Senhor, a oração não volta vazia, Senhor, e tudo se completa em nome de Jesus Cristo, no culto, aonde o Senhor gosta, Pai, de nos encontrar, é na oração, Senhor, na sinceridade do coração, da alma, do Espírito. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor alcance as vidas, estende as mãos aos necessitados, aqueles que precisam, necessitam, Pai. Meu Deus, aqueles que se afastaram da igreja, aqueles que ainda precisam, meu Pai, o conhecimento da palavra, aqueles que ainda, meu Pai, meu Deus, precisam buscar o Senhor, Pai. Aqueles ainda que se encontram no crime, na criminalidade, meu Deus, aqueles que se encontram ainda, meu Pai, nas drogas, meu Deus, aqueles que se encontram ainda, Pai, no pecado, meu Deus. Livra eles, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Estende as mãos aos teus filhos, ó Pai. Nós te pedimos, meu Deus, por essas vidas e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Já vamos encerrar esse culto maravilhoso, essa palavra maravilhosa que o Senhor nos entregou, que o Espírito Santo revelou a todos nós. Peço para você que você levanta as tuas mãos, feche os teus olhos, eu vou ministrar a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, aleluia. O amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz, amém. Deus abençoe a sua vida. Até sábado às 8 horas da noite, com mais uma palavra poderosa do Senhor, diretamente aqui do Japão, da cidade de Hamamatsu, do estado de Shizuoka, em nome de Jesus Cristo, para a sua vida e para a sua família. Não perca, sábado às 8 horas da manhã, da noite, perdão, às 20 horas da noite, em nome de Jesus Cristo, estaremos aqui com a palavra para a sua vida e para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, um beijo no coração.